Fala galera do Verificando Beleza nas Ondas, seja bem-vindo. Vamos voltar com as análises. Agora é de Fluminense 3, Goiás 2, jogo na Serrinha, em Goiânia. O Fluminense Fernando Diniz chegou à sua nona partida sem derrota no campeonato, não só no campeonato, mas na temporada. O Fluminense venceu o Goiás por 3-2 e assumiu a quarta posição do Campeonato Brasileiro. Vitória muito importante. O Fluminense nessa sequência teve jogos que jogou mal, que jogou bem, mas podia ter sido melhor, e que jogou muito bem. E isso é muito importante. Você conseguir o desempenho e o resultado, que era a grande coisa que culminou, né, no ruim trabalho em questão de resultado, né, do Diniz no Fluminense 2019. Esse ano o Fluminense parece encontrar soluções. Tudo bem que 2019 e 2022 tem uma pequena diferença, principalmente na questão do centroavante, né? O Fluminense hoje tem um centroavante que sabe fazer gol, né? Que é o Cano, que fez gol hoje, 28º L na temporada, pro Lourenço, o garoto mais homenageado do futebol brasileiro. O Fluminense já começou pressionando desde o início do jogo, com oportunidades boas, né? Com o Nino na cobrança de lateral, cobrado pelo Caio Paulista. E o Nino tocou de cabeça pro Tadeu, que fez uma excelente defesa. Aos 6 minutos, o Goiás teve uma boa oportunidade com o ex-Botafogo, Pedro Raul, né? Que depois de uma cobrança lateral também, duas jogadas de lance lateral, o Magui, o desculpa, Maguinho não. O Vinícius faz o passe para ele e ele chuta, a bola desvia no Samuel Xavier e dá uma melhorada pro Fábio. Tava cara a cara com o Fábio, a chance de gol era grande, o Samuel Xavier foi bem nessa. Teve uma pequena reclamação, mas eu confesso que não achei pênalti não no lance. Aos 27 minutos, né? 27? Isso, aos 27 minutos, numa boa jogada, começou com o Nino lá atrás, né? Vindo, driblando, driblando, driblando. Sofreu a falta, mas teve uma vantagem. O Samuel Xavier toca pro meio. Nonato toca pro Ganso, que acha um passe espetacular pro John Arias, que na cara do Tadeu tirou e fez 1-0. O Fluminense tinha o jogo controlado, ainda que não criasse tantas chances assim, né? O Fluminense não levou muito perigo no primeiro tempo após o seu gol, mas teve ali a bola, controlava o jogo, uma finalizaçãozinha não muito perigosa. Então, tinha o controle do jogo. Tinha, porque aos 43 minutos do primeiro tempo, uma bola começa com o Tadeu lá atrás, o Sávio cruza na cabeça do Pedro Raul, artilheiro, sabe fazer gol, e o Manuel ficou um pouco perdido no lance. O Manuel ficou um pouco perdido no lance. E o gol do Pedro Raul empatando o jogo 1-1 na Serrinha, e o primeiro tempo acabou assim. Como eu disse, o Fluminense tinha o controle do jogo, tomou o gol e se perdeu um pouco depois que tomou o gol. Foi aos 43, o jogo terminou aos 50, né, no primeiro tempo. O Fluminense tendo a bola, controlando, tomando as ações do jogo, enquanto o Goiás um pouco fechado. É característica do time do Goiás, né, do time treinado pelo Jair Ventura, jogar com as linhas mais baixas, se retrair um pouco, né? E o Fluminense tem, com o estilo do Fernando Diniz, né? Já tem a cara do Fernando Diniz esse time. Joga pressão alta, né? Marcação alta, linha alta, com, trabalhando muito a bola, tocando muito a bola, né? No dinizismo, vamos dizer assim. E mas ainda assim, até os 17 minutos, né? Que foi quando começaram a sair as mudanças, o jogo não tinha muita oportunidade, nem do lado do Goiás, nem do Fluminense. O Goiás muito fechado, não conseguia sair. E o Fluminense com a defesa muito fechada, né? O Goiás com a defesa muito fechada, o Fluminense não conseguia penetrar, não conseguia infiltrar a defesa do Goiás, não conseguia finalizar também, não conseguia trocar esses passes mais na frente. Trocava passes do Nino pro Manuel, do Manuel pro Caio Paulista, do Caio pro André, do André pro Nonato, do Nonato pro Nino. Aí não digo só na questão de não ter opção, acho que podia ter sido um pouco mais rápida essas trocas de passe do Fluminense no início do segundo tempo. Aos 17 minutos o Diniz mexeu, colocou o Marrone não, desculpa, o Martinelli, o Felipe Melo, né, fez essas duas mudanças, e o Natan também, né, foram três mudanças, tirou o Matheus Martins, o Manuel e o Nonato. A mudança do Nonato pelo Martinelli é uma mudança que acontece praticamente todo jogo, tem acontecido normalmente.
do Felipe Melo pelo Manuel, ele repetiu a mudança que ele fez, no caso de colocar o Felipe Melo para tirar um zagueiro. No jogo passado foi o Lucas Claro, hoje foi o Manuel. E a outra mudança do Natan para o Matheus Martins, ele também já tinha feito, né, no jogo passado contra o São Paulo. Né, essas mudanças foram aos 16 minutos, e ainda assim o Fluminense teve uma boa oportunidade ali, ainda que um jogo um pouco complicado, um pouco truncado nessas partes do jogo. O jogo foi melhorar mais para frente. Né, ali entre os 27 e 30 minutos do segundo tempo, o jogo começou a melhorar. Um pouco depois disso, teve as mudanças no Goiás também, né? O Nicolas, que vem sendo titular na equipe do Goiás, acabou não sendo titular no jogo ontem, né? Mas entrou no lugar do Vinícius, que entrou no lugar dele, né? E é um cara que é perigoso, gente, não tem muito o que falar. É um bom centroavante, né? Tem o apelido de Cavani do Cerrado, não é à toa, é um jogador que sabe fazer muitos gols. Essa dupla de centroavante do Goiás é uma dupla que sabe fazer muitos gols, né? Tanto o Pedro Raul quanto o Nico. Aos 26 minutos, o Fernando Diniz mexeu no time, ele coloca o Marrone, né, não é o cantor, né, no lugar do John Arias. Não tiraria o Arias fazia uma boa partida, era um dos jogadores que mais levava perigo pro time, né, mais levava perigo no jogo. Né, muitas situações passavam pelo John Arias. E o Fluminense já não estava muito bem, deu uma baqueada um pouco ainda mais, tirou um dos principais jogadores no jogo, né, que era o John Arias. Até o Goiás fez outras mudanças, né? Colocou o Hugo e o Renato, né? Saiu o Pedro Raul e o Sávio, que deu assistência para o gol do Pedro Raul no primeiro gol. Né? Isso aos 29. Né? Isso aos 29 minutos. Aos 30, o Goiás teve uma chance clara de gol no lançamento do Tadeu. O Felipe Melo perde na corrida pro próprio Hugo, que invade a área, toca pro Nicolas sem goleiro, que perdeu o gol. O Fluminense deu muita sorte nessa, deu mais sorte do que juízo, falo com tranquilidade, sem medo de ser feliz. Né? Essa situação, não, acho que perdeu o gol, né? Por isso que eu falei sem medo de ser feliz. Né? Mas um pouco depois, né? Ali aos 34 teve a mudança no Fluminense, né? O William entra no lugar do Ganso, o Ganso começou muito bem o jogo, deu até assistência, né, pro gol do John Arias, mas caiu um pouco, assim como o time caiu, coincidentemente ou não. Né, o Ganso caiu, o cara que municia essas jogadas, o time caiu, né, no geral. Um pouco antes da mexida, o Fluminense tinha tido uma ótima oportunidade, talvez a única que o Fluminense teve de mais perigo. O Fluminense teve outra oportunidade, mas talvez a de mais perigo no segundo tempo, sem contar os gols, né, que a gente vai falar sobre isso já já. Uma boa jogada do Marrone com Arias, ó, do Marrone com o Natan, né? O Marrone acha o André, que faz um belo passe pro Natan, invade a área, só que aí o Caio Paulista pegou mal na bola, né? O Fluminense faltou isso aí na hora, né? Eu até falei conversando, né, durante o jogo com os amigos, eu falei, se a bola vier no cano, podia ser diferente a jogada. Né? E aí logo depois da mexida, né, do William pelo Ganso, eu falei, eu não colocaria o William, não tinha rendido, né? Acho que o Michel Araújo faria mais sentido por ser um jogador da mesma função do Ganso, né? E você já não aprovou muito a mudança, né? E no lance seguinte, no minuto seguinte, sai o gol do Goiás. De novo, numa bola lançada, o, teve o lateral, aí o Caio e o Felipe Melo tiveram um pequeno desentendimento na jogada, não entenderam qual era a jogada. E o Nicolas pegou a bola e fez o gol 2-1 com 35 minutos. Você pensa, ferrou. Né? O Fluminense, né, já tinha sentido no primeiro gol. Você pensa, vai sentir de novo. Né? E demorou um pouco para responder, mas foi bem rápida a resposta. Né? Já aos 39 do segundo tempo, numa jogada com o Marrone, ele chuta, a bola bate na defesa muito fechada do Goiás, volta pro Natan, que bate até bonito na bola. Só que aí ela bate na defesa, e aí, meu amigo, quando a fase é boa, quando você tem um artilheiro como o Germancano, a bola sobra, e aí não tem Tadeu, não tem ninguém para defender essa bola. 28º gol de Germancano na temporada, 11 no Brasileiro, são números impressionantes de Germancano. Será que ele chega a 40 gols na temporada?
Vamos ver. Tem 19, 20 jogos, né? Porque ainda tem contra o Bragantino no fim de semana. E pelo menos mais dois da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Aliás, semana que vem vamos falar muito sobre Copa do Brasil, né? E aos 40 minutos, não deu nem tempo de comemorar o segundo gol, já comemora o terceiro. Uma jogada com o William Bigode, momento nunca critiquei, né? Um chutaço no ângulo do Tadeu, que aí tem que ser assim pro Tadeu não pegar, porque o Tadeu é espetacular, tem que ser bola no ângulo, difícil de pegar mesmo, pra ele não pegar. Depois o Goiás ainda teve uma oportunidade com o Nicolas, depois de uma bola rebatida, ele chutou pro gol, acho que o Fábio tava na bola, mas a bola passou muito perto do gol. No mais, vitória muito importante do Fluminense, 3 pontos muito importantes. O Fluminense chegou à terceira posição, mas no máximo cai para quarto. Se o Atlético Mineiro vencer hoje o Cuiabá fora de casa. E torce também pro América Mineiro contra o Palmeiras, né? Lembrando, o Fluminense tem 31 pontos, o Palmeiras tem 33. Na próxima rodada o Fluminense pode chegar a 34. Né, pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro se vencer o Bragantino. Obviamente o Palmeiras não pode vencer também, tem situações. Mas é isso. No mais, gostei muito da partida do meio-campo do André, né? O André é espetacular, não tem muito que eu posso falar. Matheus Martins muito abaixo, gostei da entrada do Marrone, entrou pouco tempo, mas ainda assim fez algumas coisas. Cano é aquele negócio. Vai deixar o Cano na área, ele vai fazer em algum momento. 30 bolas para ele vai fazer 25 gols, pelo menos. E que seja um momento de redenção pro William, né? Porque assim, o torcedor vai, o torcedor critica, o torcedor xinga, porque sabe que o William tem capacidade, gente. E assim, o Diniz é um cara que recuperou alguns jogadores, fez isso com o Caio em alguns momentos, né? Botando o Caio na lateral, o Caio tem conseguido ir bem. Recuperou o Martinelli, que voltou a fazer boas partidas. O Nonato voltou a jogar muito bem. O Ares já estava uma temporada espetacular, tinha tido uma pequena queda, voltou a jogar muito bem. Né? O Samuel Xavier virou outro jogador com o Diniz. Acho que essa é a principal mudança. O Manuel também, apesar de ter falhado hoje no gol, no saldo, obviamente, uma vitória. Então é muito positivo. Muito feliz pelo gol do William, que possa ser um momento de redenção, um momento de recuperação para o William. Né? Porque o torcedor confia. O torcedor, quando ele veio, sabia do jogador que estava vindo. E ele não rendeu. Vamos torcer para que agora renda. Só quem ganha com isso é o Fluminense, né? E é isso, muito obrigado pela participação. Deixa o like, deixa seu comentário o que você achou do jogo. Passa pra todo mundo e vê se vocês concordam. Se concordar, ok. Se não concordar, tá ok também, porque aqui é um espaço democrático, aqui vale tudo. Só não pode xingar, né? Aí também não. Mas é isso e, obviamente, parabéns pro Fluminense, 120 anos de história. Um belo presente, não? Uma virada dessas, um belo presente. Muito obrigado pela participação de vocês. Fui!